Olá, bem-vindo a você que está mais um Radar de Inovação. Começando o mês de setembro de 2025, a gente no Radar de Inovação fala toda semana de novos negócios, empreendedores no setor digital, também em empresas offline e que trazem as suas histórias de disrupção, de inovação, de invenção, de criatividade. A gente tem na produção a Laura Borges e o Lucas Vieira, a gente tem o Leandro aqui na operação de áudio e vídeo, para que você receba o áudio e o vídeo na sua casa, no seu computador, no seu celular. E a gente sempre convida tu para ir lá no YouTube, ir lá no Spotify, no SoundCloud e assinar, confirmar que tu está recebendo o nosso programa toda semana. A gente está começando um projeto agora no mês de setembro que foi idealizado pela Laura e pelo Lucas, aqui, os produtores e realizadores do podcast, que é falar de empresas que funcionam por assinatura. E por que isso é tão importante? Por que merece um mês inteiro para falar disso? Bom, a gente está falando muito no momento onde tem tanta empresa competindo, tem tanto negócio surgindo, que quando tu tem um negócio baseado em fidelidade, ou seja, num relacionamento com o cliente, é um negócio de ouro do ponto de vista de estreitar esses laços. Por outro lado, são negócios que têm os seus próprios desafios. E a gente trouxe negócios bem diferentes, mas também com características e semelhantes entre os dois. Eu vou começar apresentando o Rafael Vargas Ribeiro, que é sócio da Origem Coffee, e ele vai falar um pouquinho sobre a Origem Coffee, mas primeiro, antes de qualquer coisa, Rafael, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né? A gente busca sempre fazer um trabalho para entregar o melhor produto em si para o cliente. Esse programa em si é uma oportunidade, né, para a gente trazer e apresentar o nosso trabalho. Né? É muito legal. Eu vou falar para vocês que eu adoro pão e eu adoro café. Já dei spoiler da Michele, porque a Michele Marques, ela é uma das sócias da Amada Massa. O que é a Amada Massa? É uma iniciativa que veio para gerar renda, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e que ajuda as pessoas na produção. E a Amada Massa criou um clube do pão, mas a Michele vai explicar depois como é que foi a história. Primeiro, Michele, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, vou começar te perguntando, Matheus, como é que surge o Coffee e se na Origem Coffee vocês já começam com assinatura desde o início, como é que muda essa chave, como é que vocês criaram o negócio? O Origem, ele tem desde 2013, né, uma história. Então, em 2013 a gente abriu a cafeteria dentro de um shopping aqui de Porto Alegre e começou a fazer o processo de torra do café. No período da pandemia, todos os negócios tiveram que se reinventar, né? E aí a gente lançou o clube de assinatura, o site para vendas online, né? Que foi onde eu e meu sócio, o Felipe Hawker, né? Que achamos vamos dizer, um escape para aquele momento de confinamento das pessoas, né? Isso na pandemia mesmo? Na pandemia. 2020 ou 21? 2020. 2020. Legal. Michele, conta um pouquinho da história da Amada Massa, da tua história na Amada Massa e a história da Amada Massa para a gente conhecer. E quem não é de Porto Alegre, explica também onde é que fica o projeto de vocês. Bom, o nosso projeto Amada Massa é um clube de pães. Ele é um clube de pães que a gente faz pães veganos, que é para pessoas, né, que não comem carne, não bebem leite, essas coisas assim, né? Eu não sei muito bem explicar como são os veganos, mas são pães veganos que a gente faz na Amada Massa, né? E ele funciona como um clube de pães para a gente distribuir o pão para quem assina. Tem a nossa assinatura mensal, né? Que custa de 50 a 100 reais, que é 1 ou 2 pão por semana, né? Tem as coletas também que eles fazem ali na padaria. E a nossa Amada Massa funciona na Sebastião Leão, número 90. Qual é o bairro? Fala pro pessoal. Bairro Azenha. Bairro Azenha. E a Amada Massa, ela não começa direto como uma padaria. Eu queria que tu falasse um pouco quando é que começa a ideia do Amada Massa. Que ano que começa? Bom, o ano eu não sei bem, mas a gente fechou, foi o ano passado, a gente fechou 7 anos, né? Olha aí. É que como eu trabalho há 3 anos, vai fazer 3 anos que eu trabalho na Amada Massa, o que eu sei é que ela existe há 7 anos. Mas ela foi criada, como você falou, né? Para um clube para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E o meu trabalho ali é fazer os pãozinhos. Eu fui aprendendo, teve uma apoiadora da padaria, que foi a Madalena, que ela que ensinou nós a fazer o pãozinho.
Final do ano que a gente faz, como é que é, os panetone, ela vai ali, ajuda nós. Vocês fazem Isso, a panetone gente também. faz panetone, a gente faz evento, todo final do mês, né? A gente faz um evento com outros produtos, que são pizza, bolinho, que a gente faz, mas todos os produtos veganos. Que legal, que legal. A gente vai saber um pouquinho mais da Madamassa. Vou começar perguntando agora para o Rafael uma questão que é o ponto que eu trouxe aqui. Rafael, é muito diferente quando a gente trabalha com um cliente que vai, pela primeira vez, vai ali, compra num mercado, um café qualquer, leva para casa e outro dia ele vai lá, compra outro café, se ele quiser, não vai comprar. Agora, quando alguém assina, significa que a pessoa gosta muito do teu produto ou que ela quer receber aquele produto de novo, né? A Michelle estava falando ali, recebe o pão naquela semana ou naquela outra semana. É um desafio, mas eu queria que tu falasse qual é o desafio de trabalhar com assinatura, que é um modelo um pouco diferente de simplesmente colocar as coisas nas prateleiras do supermercado e esperar a pessoa chegar lá. Mais uma vez, né, a pandemia, ela foi um divisor de águas, né, para quem queria se reinventar. Então, o que aconteceu? No auge da pandemia, as pessoas não tinham acesso, né, diretamente, não saiu. E o que a gente faz? A história em si do Origem, o nosso nome já fala, né, Origem Coffee, a gente busca café direto na origem do produto, que são os produtores. Então, se você vê, tem o nome de uma pessoa, esse aqui é o nome do produtor. Não sei se tem como mostrar, Leandro. A gente tá... vou mostrar aqui. Tem um nome aqui, tem uma fitinha, né? E aí tem um nome no café, que aqui tem um nome escrito assim, ó, Rodrigo. Daí é isso que o Rafael tá explicando agora pra gente. Exatamente. Então, na pandemia, o crescimento do clube de assinatura foi de 74% a 75%. Isso foi um salto gigante, né? Então, o trabalho realmente, ele veio para manter esse cliente quando se teve a flexibilização, né? Então, como a gente busca café direto na fazenda, a gente tem uma gama de cafés, mais ou menos de 6 a 8 cafés. Qual fazenda? Explica um pouquinho para o nosso público também. A gente vai para a região de Minas e do Espírito Santo. Então, toda essa região ali que produz o melhor café que o Brasil manda para fora ou consome no Brasil, são dessas regiões que são regiões mais altas. O Brasil em si, ele é o maior produtor de café no mundo. E a gente é o único país no mundo que produz 2 classificações de cafés em quantidade. Arábica, Robusta. Então, o nosso trabalho é de ir exatamente nessas fazendas fazer o processo chamado CUP, que é a identificação de notas sensoriais do café, identificar essas notas, escolher os micros nanolotes, trazer esse café verde para Porto Alegre e processar a torra. Quando a gente torra esse café aqui, a gente é muito fiel ao que o produtor buscou para o café. Então, essa é uma das nossas diferenças de manter o clube, porque o cliente que assina, ele pode assinar 2, 4 ou 6 cafés, ele vai receber sempre um café diferente na casa dele no período, né? Quando o ciclo se encerra ali, ele pode entrar em contato com a gente e dizer, olha, eu gostei bastante do Augusto, então eu quero receber esse café novamente. Então essa é uma das diferenças, né? Surpreender o cliente com um café diferente e com a melhor qualidade em si que a gente produz, né? Brasil. Michelle, uma pergunta que eu tenho para ti é se as pessoas que compram lá, normalmente que vão comprar, o pessoal já sabe que é vegano ou nem todo mundo é vegano e compra para experimentar? Tu já conversou com alguma cliente para saber por que a pessoa compra aquele pão? Por que será que as pessoas estão comprando? O que elas estão procurando que elas compram de vocês? Bom, a maioria das pessoas que vão na nossa padaria para comprar o pãozinho, né, já conhece o nosso trabalho, já ficaram sabendo, né, já participaram dos nossos eventos. E também tem pessoas que vão ali para conhecer. Ó, fiquei sabendo que aqui é uma padaria, vocês vendem pão vegano, qual é o sabor de pão que vocês têm? Que a gente faz sempre 2 sabores por semana, né? O sabor tradicional, que é o pãozinho que eu trouxe hoje, que um é tradicional, e o outro pãozinho da semana, que é o pão da semana, é um sabor diferente, que é esse, dessa semana é pão de couve. Então tem o pão de couve, o pão tradicional, tem toda semana. As pessoas que não conhecem vão ali para conhecer e gostam do nosso pãozinho e voltam, até como assinantes também. E uma pergunta, Michelle, o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas o pão é vegano, então não vai ovo e leite? Como é que faz isso? Fala para o pessoal. Exatamente, o pão é vegano, não vai ovo e leite. A gente faz o nosso produto com farinha, né? O fermento natural, que é um fermento que a gente mesmo faz, que vai apenas farinha e água, e o fermento seco, é só o que vai. E, por exemplo, o nosso pão da semana é o fermento seco, o fermento natural, a farinha e por exemplo, a couve, que essa semana foi a couve, que é a gente tritura, né, no liquidificador e põe na massa. Então é ali, a gente faz na maceira ali, e é assim que a gente faz. Não vai ovo, não vai leite, não vai essas coisas.
não vai prejudicar o vegano. E fica crescido, tá? A gente vai mostrar depois aqui o pão. Porque as pessoas assim, então deve ser abatumado. Não, não é. Não é. O pão cresce direitinho. Fofinho, cresce direitinho. Eu vou mostrar pra vocês na sequência aqui. Rafael, uma das coisas quando tu fala das pessoas que buscam assinatura e buscam um diferencial vocês estão no mercado hoje que é o café, tem personalização para quase tudo que tu imaginar. Tem cafeteria de um tipo, tem cafeteria com estampa de super-herói, tem tudo que tu imaginar. Então entrar nesse segmento de café e oferecer uma boa experiência não é como simplesmente pegar um mercado inexplorado. E eu queria te perguntar como que tu ouve o teu consumidor que é assinante? Como é que a gente sabe o que ele está interessado, o que vem de novidade, o que eu posso oferecer de diferente que está sendo oferecido? Vocês estão sempre olhando cafeterias em Porto Alegre. Eu queria perguntar um pouco isso, assim, como é que lê esse cliente? O café especial, né, que é o café 100% arábica, né, ele tem... O café em si, ele viveu 3 grandes ondas no mundo, né? Uhum. Então, descoberta do café, extração expresso, até chegar no café de qualidade, né? E esse consumo do café de qualidade, ele é... Eu uso uma fala que a geração mais nova, ela é muito, vamos dizer, culpada por esse consumo de coisas de qualidades, né? Produtos de qualidades. Então, hoje é muito comum você ver na frente de uma gôndola de supermercado, por exemplo, as pessoas paradas lendo o rótulo, que não acontecia antigamente, né? Então, sou um homem de 46 anos, antigamente a gente comprava preço, hoje a gente compra qualidade, produto 100% puro, orgânico. Então, esse consumo de café de qualidade que cresceu absurdamente, abriu o nicho para as pessoas prestarem atenção na qualidade do café brasileiro que a gente produz. E isso acontece. Então, quando o nosso café, ele é uma safra por ano. Então, todo ano a gente muda o café. Esse café, por exemplo, Augusto, com notas frutas tropicais, pode ser que ano que vem ele não vá conseguir repetir essa nota, porque isso é muito da natureza, da qualidade da produção desse café. Então, o que acontece? A gente visita as fazendas novamente, faz o processo do cup e identifica essas notas sensoriais que o café vai apresentar novamente. E quando a gente traz café, a gente espana na loja, nas redes sociais. Então, o nosso consumidor que nos segue e nos visita todos os dias, ele sabe, a gente já está com alguma coisa da safra 2026, por exemplo. Que essa já é a safra 2026. Uhum. Então, já tenho produtos novos. Já tenho cafés já de pontuações altas, né? Então, uma outra diferença muito grande é que o café especial, ele usa o selo internacional da SA, que é o selo de qualidade mundial, né? Então, esses caras, eles têm uma preocupação muito com qualidade e notas sensoriais que o café desenvolve. E isso é uma das questões que hoje tu vê um rótulo de produtos, ou de café no caso, e tá escrito ali, né? Selo da SA, 85+, que é a pontuação em cima de produtos de qualidades, né? Então, isso é uma coisa que eu vou passar para a Michelle agora falar, eu vou mostrar o pão, que eu quero que ela fale um pouquinho. Fala um pouquinho, Michelle, primeiro, para quem não conhece, como é que é um clube de assinatura de pão. Tu já falou um pouquinho ali na abertura, né, que o pessoal vai pagar todo mês e vai lá e pega o pão na padaria. Pega sempre na padaria, tem gente que recebe, como é que funciona? Não, o pãozinho, a maioria dos assinantes nossos que assinam e pagam por mês, né? Aí eles pagam 1 ou 2 pão por semana. Então, se eles estão pagando 1 ou 2 pão por semana, eles podem retirar na padaria e tem os nossos entregadores de bicicleta que entregam na casa das pessoas. Olha, gente, que bonito. Não sei se o Leandro consegue mostrar aqui. É bonito porque ele é fofo, tá? Ele é bem fofo e ele é grande. Ele não tem essa ideia de ser, como ele não tem ovo, não tem leite, ele não de fora não parece diferente. Aí tu estava falando que o pessoal assina e recebe em casa 1 ou 2 pães. 1 ou 2 pães ou por semana busca na padaria. E aí, esses pães que eles recebem são o tradicional e o da semana? Como é que é? Não, quando a pessoa assina 2 pão, recebe um tradicional e um da semana. Se assina 1 pão, recebe um pão da semana. Um pão da semana. Isso. E aí, e o pessoal, já que vocês estão entregando, e já deve ter o consumidor de vocês, eles gostam, eles ficam curiosos qual é o sabor da semana, eles ligam pra perguntar como é que funciona isso. Não, o sabor da semana ele é sempre posto no Instagram, né? Tá, então, e aí o pessoal vai ver antes. Vai, se eles olham. Mas às vezes eu mesmo, quando vou entregar o pãozinho no portão, por exemplo, porque eu fico dentro da padaria, né? Quando eu vou entregar, eu já digo, pãozinho de couve. Ah, não, tá, valeu. E eles pedem, já sugeriram coisa pra vocês fazer? Vocês têm que tentar o pão de tal coisa?
não chegaram a sugerir, mas a gente mesmo que escolhe os sabores, sempre eles gostam. Eles gostam. Falam, o pãozinho de cenoura tava bom, o pãozinho de milho tava bom. Sempre tem um pãozinho diferente. E aí, Michele, o pessoal chega lá porque descobriu pelo Instagram, porque é outros que recomendam, porque é gente que já mora no bairro. Como é que o pessoal chega em vocês normalmente? Bom, normalmente os que não conhecem ainda o nosso trabalho, eles acabam conhecendo pelos outros que falam, eu fui na Madamassa, fui num evento lá, o pãozinho deles é bom, o evento deles é bom. Geralmente é por isso. Uns porque pesquisam no Instagram, vão lá para conhecer, né, participar dos eventos, que é o que a gente faz uma vez por mês, e gostam do nosso trabalho. É mais ou menos boca a boca o Instagram. Muito bem. Rafael, tu falaste que vocês têm uma loja. E aí eu queria te perguntar qual é a dinâmica. Se a mesma marca, a Origem, atravessa a loja e o clube de assinatura, se são práticas diferentes de atendimento de consumidor, como é que é o processo entre o assinante e o consumidor que vai na loja? Exato. Nossa cafeteria ela fica localizada dentro do Shopping Guatemala. E dentro da cafeteria em si, que foi o nosso início, as pessoas elas têm uma experiência, né? Então lá eu tenho um barista que eu treino, que eu ensino, que vai explicar o que a pessoa vai encontrar na bebida café que ele vai tomar naquele momento ali, né? Em casa é diferente, né? Em casa a gente não vai até a casa do consumidor ali ensinar a passar o café. Mas a gente tem na nossa plataforma, a gente tem os cursos online de cafés passados, moagem, quantidade. Nesse caso, o assinante pode acessar ou pagar mais para fazer o curso? Exato. Ou vocês oferecem com condições especiais? Como é que funciona isso? Os cursos, eles são cursos bem acessíveis, né? Preços bem, vamos dizer, simbólicos, nada absurdo. Então, se a pessoa quer ter uma experiência parecida com a da loja, então ela consegue, né? Então ela consegue aprender, são cursos dinâmicos, né? Bem didáticos, então a pessoa consegue fazer esse processo da extração em casa como se estivesse na cafeteria, né? Porque tem muita gente que não sabe tanto separar o processo de torra quanto a produção. Prensa, expresso, tem diferentes máquinas, diferentes processos e por vezes as pessoas não conhecem nem o sabor de outras que ela não experimentou ainda. Então ela gosta de café pela referência que ela tem de café que ela experimentou. Sabe que tem uma diferença muito grande também logo após a pandemia, que foi as pessoas de mais idade que eram mais resistentes às redes sociais, a compras online, elas aprenderam a comprar, né? Então, o maior público que a gente tem hoje são de pessoas de mais idade e que estão muito abertas a aprender. Uhum. Todo mundo já ouviu, né? Por exemplo, um café de torra média é um café que ele tem uma tonalidade mais clara. Então, aos olhos de pessoas leigas, isso é um chafé, né? A gente sempre fala, né? E uma pessoa de mais idade, quando ela toma a primeira vez aquele café, ela vê que a cor realmente não tem nada a ver com o sabor, né? Então, e acaba aqui tendo uma experiência diferente e acaba conquistando esse público, né? Então, é uma das nossas diferenças dentro de tentar criar uma cultura, né? Uma educação para o café, digamos assim, também. Exato. Porto Alegre, ele tá bem mais avançado que outros estados, né? O Rio Grande do Sul em si está bem mais avançado que outros estados no consumo de café de qualidade. Por exemplo, hoje, se tu entra num supermercado de São Paulo, tu vê uma gôndola de 200 tipos de cápsulas de café. São Paulo é 24 horas, os caras querem uma coisa rápida. Uhum. E em Porto Alegre não, Porto Alegre é menos cápsulas e muito mais café em grão e moído, né? Eu sou um desses exemplos. Assumi a cápsula, deu menos de um mês, não me dei certo e eu acabo comprando grão para triturar em casa e quando dá para fazer. Não é sempre que dá, mas quando dá para fazer. Mas isso é uma das diferenças, porque a gente tá sempre correndo, né? E, desculpa, eu vou ter que fazer um merchandising, né? Tu não provou a minha cápsula, se eu soubesse tinha te trazido. Mas o processo de encapsular um café de qualidade não é fácil. É um processo artesanal. Por isso que a indústria em si, a grandes indústrias, não trabalham nesse ponto, né? Como eu experimentei que fica aquele gosto residual, aquela coisa meio artificial, que me jogou pro café em grãos de novo. E aí acontece, entendeu? Exatamente. É aquele contato ruim que tu teve, né? Então, mas eu tenho certeza que se tu toma uma das minhas cápsulas, é a mesma coisa que tu estiver tomando um expresso dentro da minha loja. A gente tá falando de experiência, Michele, e eu queria, tu falou no início, e eu gravei aqui para te perguntar. Tu falaste que vocês têm eventos. Que eventos são esses? Como é que funciona? Vocês organizam? Vocês só são o lugar onde acontecem os eventos? Como é que funciona?
Não, a gente organiza, com certeza. A gente se reúne uma vez por semana para falar de como anda o nosso trabalho, né? O que a gente vai fazer uma outra semana, algumas pautas que surgem durante a semana, né? E os eventos também é uma pauta. Todo final de mês a gente faz um evento. É lá pelo dia 19, dia 20, a gente posta no Instagram, posta o que vai ter, se vai ter pizza, se vai ter bolinho, se vai ter pastel, independente do que tiver para fazer, a gente posta lá no Instagram e as pessoas vão, uma vez por mês, que isso ajuda na nossa renda também, fora as assinaturas. Né? É isso, e isso é lá na padaria mesmo. Isso é lá feito na padaria. Tá, e tu falou assim, né, vocês se reúnem, vocês, conta pro público que não conhece vocês, quem são vocês, quantas vocês são, como é que vocês se reúnem, quantas pessoas estão ali na padaria no dia a dia, se tem mais pessoas que aparecem mais de vez em quando. Bom, como a gente não tem uma grande quantidade de assinantes, isso também é um detalhe muito importante de ser perguntado, a gente não tem uma grande quantidade de assinantes, então a gente estava entre 4 sócios, que são os que fazem o pão. A gente se dividia, 2 num dia e 2 no outro, vamos supor assim, né? E, que é o que realmente acontecia. E agora nós temos 3 sócios. Então, esses 3 sócios... Pode falar o nome dos outros 2. Os outros 2, o Edson e o Alê, que a gente chama ele de Alê, né? O nome dele é Cândido, mas a gente chama ele de Alê. Não, se todo mundo conhece como Alê, é Alê. É Alê. Resumo, é o Alê e o Edson, que são os que fazem o pão, a produção ali, e as entregas. Eu faço a produção e fico na padaria, porque é para limpar, receber os assinantes que vão ali buscar o pão, e a gente trabalha entre 3 sócios, e nas reuniões é os sócios que fazem a reunião, e alguns apoiadores da padaria. Isso que eu ia te dizer, vocês têm apoiadores. Explica pra gente o que são apoiadores. Apoiadores são pessoas que trabalham postando, por exemplo, nossos produtos no Instagram, falando do nosso pão, falando dos nossos eventos, pessoas que organizam para falar com os assinantes. São essas coisas básicas que precisam ser feitas que a gente não consegue fazer, a gente nem sabe fazer. O pessoal não tá enxergando, né, Michele? Mas tem um apoiador aqui atrás, que é o Matheus. Isso, o Matheus veio comigo hoje, né? Esse é o segundo podcast que eu participo, mas eu sempre fico nervosa, ainda tô um pouco tremendo, mas o Matheus veio junto para me dar um apoio. É isso aí. Ele é um apoiador da padaria. Isso, e eu acho que é um diferencial também, porque quando as pessoas conhecem a padaria e sabem que tem toda essa rede de pessoas que estão em volta, que vocês criaram uma comunidade, que vocês têm uma troca, que vocês não são só uma padaria que vai vender o pão, você tem uma ligação muitas vezes do evento, de saber o nome das pessoas para quem vocês estão entregando, é diferente, né? Exatamente. Muito bem. Rafael, agora que a gente está na metade final do programa, eu queria te perguntar sobre o mercado de assinatura. Por quê? Nós temos outros, como tu falaste, né? Nós temos outros modelos de assinatura de tudo. E às vezes as pessoas falam assim, bom, então o Rafael está preocupado com que as pessoas consomem de café de outros lugares. Não é só isso, né? As pessoas podem consumir assinaturas de quase todo tipo de coisa também. E eu queria te perguntar, como é se adequar a esse contexto? Porque as pessoas recebem cada vez mais informação nesse trocinho na nossa mão aqui, cada vez mais oferta de novos cafés, de novas cafeterias. Como eu te falei, algumas prometem experiências incríveis e não são tanto assim. Alguns negócios nascem muito disruptivos, mas aí duram poucos meses e já fecham. Então, como para manter essa rede específica de assinantes? O que fazer para que o engajamento das pessoas não se perca na novidade, no interesse inicial da assinatura? Lembra que eu falei, né, que na pandemia teve um crescimento de clubes de assinaturas gigante, né? O café em si, de 74% a 75%. Então, a questão de estar surpreendendo o cliente sempre com produtos, né? Geralmente o nosso café, ele é pro ano todo, né? Pode acontecer dele terminar, por exemplo, agora mesmo a gente já está no processo de troca de safra. Então, a minha safra 2024 e 2025, ela já acabou. Dos nanolotes, né? Que são os cafés que os assinantes recebem. Então, nesse momento que os clientes começam a receber cafés novos, eles ficam muito ansiosos. Então, eles ficam esperando, porque eles já tomaram aqueles cafés e a gente sempre vem o nosso trabalho por trás ali de estar sempre surpreendendo o cliente, né? Então, eles sabem que eles vão provar um café diferente, bom pra caramba no próximo ano, e isso muda. Então, as pessoas, elas já ficam ansiosas, elas já tomaram. Gostei muito do Rodrigo. Quero repetir o Rodrigo. Ele tomou. Agora ele tá ansioso para ver se eu vou ter café da Simone, se eu vou ter café da Viviane. São produtores, tá? Então, são variados os nomes de produtores, são variadas as fazendas. A gente prova todo ano muito café para conseguir chegar no nicho de cafés que a gente tem no próximo ano, né?
Então, provar esses cafés e sempre surpreender o cliente, se o assinante é uma coisa desafiadora, mas que graças a Deus a gente consegue fazer, né? E a gente falou um pouco do reter, mas eu acho que eu não te fiz uma outra pergunta que é novos assinantes. Como é que se capta novos assinantes? Hoje, uma das nossas principais fontes de capitalização de assinantes é na loja. Na loja. As Na pessoas loja. vão lá, experimentam Experimentam gostam. café, querem saber. A gente tem uma introdução no nosso cardápio com o clube de assinatura, né? Então, a pessoa pode assinar 2. Um detalhe muito interessante que as pessoas elas ficam impressionadas. Tu é um assinante. Tu vai receber um café que foi torrado um dia antes. Então, ele é super fresco. Então, a gente torra o café para Na loja entregar no mesmo? dia... Não. A gente tem uma indústria, né? Vocês têm uma O indústria. processo de torrar café ele é meio complexo. A gente enfiar dentro do shopping, eu acho que eles correm gente de lá. Mas a gente tem uma equipe dentro da indústria, né? Onde a gente produz os cafés, as cápsulas. Então, Essa torre, então, ela acontece em diferentes momentos do mês para diferentes clientes, é isso? a gente torra conforme demanda, né? Então a gente não torra em excesso. Isso é uma das nossas qualidades, né? Então, ter um café bom e fresco é uma preocupação que a gente tem. Então, a gente não torra e deixa parado. Isso, é isso que eu te perguntar. É. Porque essa é uma prática de alguns comerciantes. O café em si, ele vem verde. A gente compra o café, compra os lotes de cafés verdes, chega verde. Inclusive, se tu morde o café verde, tu quebra os dentes, porque ele parece uma pedra, é muito duro. E o processo de torrar o café, tu prepara o café ativando as 3 principais propriedades dele, que é acidez, doçura e corpo. E isso acontece no momento que clube de assinatura tem o clube para entregar. A gente tem a lista das pessoas que vão receber o café. Então, os meninos lá e as meninas, eles vão torrar os cafés para entregar esse clube de assinatura no outro dia. E na loja, conforme a demanda, né? Então, hoje eu preciso de Augusto. Então, os meninos, eles torram. A gente dá 5 dias de descanso pro café, né? Depois do processo de torra, para levar para a loja e o cliente também tem um café de qualidade. Isso é interessante. Então, as pessoas essa saberem, retenção esse garimpar esses novos assinantes, exatamente a principal fonte é dentro da loja. Agora eu vou perguntar para a Michele, nessa questão das assinaturas, o que tu acha que é o mais difícil no dia a dia? É o fazer, é o vender, é o atender? Porque tu falou, né? A gente se reveza nos dias ali, os sócios, e vocês vão fazendo um pouco de cada coisa. O que foi mais desafiador para ti? É aprender com a parte de negócios? É de trás do balcão? É falar com os assinantes? O que é o que tu acha mais difícil no teu dia a dia? No dia a dia, pra mim, eu já tô acostumada a trabalhar ali, né? Pra mim, não tem muita dificuldade, mas o mais difícil mesmo na nossa padaria é o que tá acontecendo, né? Faz um tempinho, e como eu disse, a gente tem uma baixa quantidade de assinantes. Então, o que a gente precisa mesmo para dar um apoio na nossa padaria é aumentar as assinaturas, né? Mas o nosso trabalho é normal, independente de a gente estar entre 2, entre 3, que nem teve o último evento que a gente fez agora, que foi o mês passado, tava eu e o Edson trabalhando. E geralmente são 3 ou 4, os 4 sócios, né? Mas como tem um sócio afastado, o outro sócio está fazendo o curso de noite, como os eventos são de noite, ficou eu e o Edson. Para nós não tem problema. O importante é as pessoas ir lá comprar e conhecer nossos produtos sempre. É e a padaria, vocês deixam ela aberta de segunda a sábado? Não, a nossa padaria ela funciona 3 dias na semana. 3 dias na semana. É segunda, porque o nosso, como eu falei, a gente usa fermento natural, que é aquele fermento que é feito... Tu falaste, vocês têm que fazer ele. Isso, a gente tem que fazer. Então, a gente faz o fermento, ele fica fermentando na geladeira, por exemplo, né? E daí no outro dia a gente vai lá e faz o pão. Por exemplo, o nosso fermento ele é feito quarta e sábado. E o pão que a gente faz é segunda, entendeu? Daí a gente faz o pão segunda-feira para assar, deixa ele fermentando na fermentadora. Daí na segunda, na terça a gente assa, na terça a gente produz para assar na quarta. E é só a segunda, terça e quarta que a gente trabalha. Tá, e aí eu vou levantar aqui. Tem um outro pacote que eu mostrei um. Aquele que eu mostrei é qual, Michele? Aquele que tu mostrou primeiro é o pãozinho de couve. Pão de couve. Esse que tu vai mostrar agora é o pãozinho tradicional, que a gente faz toda semana. Eu vou mostrar esse daqui, tirando da embalagem. E ele não tem nenhuma diferença visual, assim, né, Michele? Pra quem enxerga de fora, não consegue perceber a diferença. Não, ele só é um pouquinho mais... Pode ver que ele é um pouquinho mais pesadinho, né? Sim. Porque ele não é só farinha branca, ele tem a farinha tradicional, integral. Na verdade, aí por isso que é o pãozinho tradicional, porque
sempre as pessoas gostam desse pãozinho. Principalmente quem pega 2 pães. E as pessoas levam mais o tradicional, normalmente. Ou o com sabor, depende da semana. Não, tanto que os assinantes que assinam um pãozinho só, ele vai levar o pãozinho da semana, nunca vai levar o tradicional. Apesar que veio esses tempos ali um assinante na padaria, que ele sempre pega ali, né, que é que faz coleta, ele disse, eu posso trocar meu pãozinho da semana pelo pãozinho tradicional? Bom, tá, vocês permitem fazer essa troca. A gente permite fazer essa troca. Legal. Uma das coisas que a gente sempre fecha o programa dizendo, Rafael, dando um grande serviço, né? Porque a gente conhece um pouco do negócio, dos desafios. E eu queria te perguntar primeiro, quantas pessoas fazem a Origem hoje? Qual é o tamanho da equipe? Tu pode contar as pessoas da loja também para a gente entender. E falar, eu sei que tu já falou no Iguatemi o endereço, mas vou reforçar para te falar onde que é a loja de vocês e como que as pessoas acessam o site, redes sociais de vocês também. Hoje a gente tem 26 pessoas, né, no time. Então, tem o pessoal da indústria, tem o pessoal de loja, pessoal administrativo, né? A gente consegue... Hoje a pessoa tem acesso nas redes sociais do Origem, então procura Origem Coffee, 2 Fs e 2 E. Vai encontrar, lá tem nosso site, Instagram. A pessoa consegue ter acesso ao visual dos produtos, né? A gama em si de cafés que a gente tem. Dentro do Shopping Iguatemi, como eu disse, né? A gente tem a cafeteria já há 12 anos, né? Bastante tempo. O pessoal conhece bastante a gente. A gente também está dentro de redes de supermercados aqui em Porto Alegre. E região metropolitana, interior. Então, esses são os lugares que tu consegue achar o Origem Coffee, né? Legal. E importante também, para falar da Amada Massa, eu já estava olhando aqui antes, e aí tem um monte de gente já que eu conheço, já que segue aqui. Eu queria que tu reforçasse, Michele, o endereço da Amada Massa para quem quer conhecer e também quem quiser fazer a assinatura. Bom, a Amada Massa, ela fica aqui no bairro Azenha, né? Que é Sebastião Leão, número 90. É atrás do Hospital Porto Alegre. Tá, e se alguém nos assistir, se interessar por fazer a assinatura, o que tem que fazer? Bom, pode fazer, acho que dá para fazer assinatura pelo Instagram, né? Dá para fazer assinatura pelo Instagram. Que é Amada Massa. Que é Amada Massa. Tudo junto, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Isso, Amada Massa bom, eu não sei o resto, na verdade. É só Amada Massa, tudo junto no Instagram. Tudo junto. Eu, na verdade, eu diria, ainda bem que tu falou, porque eu diria que era Amada Massa Clube de Pães. Tá escrito Clube de Pães, mas o endereço, o arrobazinho aqui é Amada Massa. É isso? Tá certo, Matheus? É isso aí. A assinatura a gente faz pelo Instagram. O Matheus tá dando essa assessoria aqui atrás. E aí pode fazer pelo Instagram ou pela loja, que eu tava falando. Ou ali na loja. E pode achar o contato de vocês aqui também no Instagram. Sim, tem nosso número de telefone. E se as pessoas se interessarem pelos eventos, conseguem conferir por aqui quando é que vai ter evento de novo. Conseguem sempre postado aí. Legal. Eu vou lembrar só o pessoal que daqui a pouco tem gente que já me falou isso, né? Que às vezes pega o streaming do podcast já na metade. A Amada Massa não é só uma padaria, né? Nasce como uma iniciativa para gerar renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. E começou produzindo pão na casa de uma das fundadoras, depois virou uma padaria comunitária e hoje trabalha para que tenha esse volume de assinaturas cada vez maior. A Michele veio representando a Amada Massa aqui e agradeço muito Michele Marques, que é uma das sócias e que está à frente do negócio, parou um pouquinho, veio aqui para nos atender e vai voltar para o negócio tudo de novo agora. Michele, muito obrigado pela tua presença aqui. De nada, eu que agradeço. Obrigado pela participação. Rafael, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, falar um pouco da Origem Coffee e sucesso para vocês no empreendimento. A gente que agradece, né? Então, uma possibilidade de transmitir a nossa marca para os telespectadores aí, né? Para o pessoal, mas muito obrigado também, viu? E eu agradeço e vai ter mais, né, Laura? A gente vai falar mais de clubes de assinatura esse mês e a gente vai tentar conhecer um pouco de todos esses tipos de empreendimento. A gente não quer falar só de marcas grandes, a gente também não quer falar só de startups, a gente quer falar de todo tipo de empreendimento que está inovando a sua forma, criando seus projetos, moldando as suas iniciativas para se adaptar e entregar o melhor ao consumidor, às pessoas da comunidade onde ele está atuando. Tá bem? Então eu aguardo vocês aí na próxima quinta-feira aqui no Radar de Inovação, YouTube, SoundCloud, Spotify e também na Gaúcha nos finais de semana. Tchau, tchau.